Oi, pessoal. Meu nome é Andressa Heimbecher, sou médica endocrinologista. É um prazer estar com vocês nesse curso sobre síndrome dos ovários policísticos. E hoje eu vou para a segunda aula que eu estou participando do curso, que é sobre tratamento medicamentoso da SOP, quando realmente é necessário. Bom, vamos lá? Vamos atacar esse tema que eu acho tão gostoso? É o seguinte. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho o raciocínio para não ir de cara falando sobre tratamento. Eu vou falar primeiro sobre o que causa a SOP. Eu sei que vocês, acredito que vocês já devem ter um pouquinho tido a aula sobre esse tema, mas eu acho que antes de eu falar sobre tratamento, eu queria encadear um pouco o raciocínio para a gente entender falando quais são as causas de SOP e aquele artigo que eu falei para vocês na aula anterior, ele traz essas rodinhas de ciclo vicioso e ciclo virtuoso que eu achei muito interessante de expor para vocês. É um artigo que saiu na Nature, ele é de síndrome de ovário policístico, definição, etiologia, diagnóstico e tratamento. Então aqui do lado esquerdo vocês vão ver que tem uma rodinha, que é uma rodinha do ciclo vicioso, e aqui do lado direito, vocês vão ver que tem uma rodinha do ciclo virtuoso. Olha que interessante. A gente vai ver que a gente tem aqui um insulto à unidade feto-placentária. Então, a gente sabe que uma criança que foi resultante desse insulto da unidade feto-placentária com uma restrição de crescimento intrauterino, ela vai ter uma alteração permanente da sua função metabólica por conta de uma alteração de programação desse metabolismo desde o seu momento intrauterino. Olha como é importante que a gente tenha um crescimento intrauterino saudável quando a gente pensa em termos de metabolismo para o resto da vida. Daí essa criança nasce pequena para a idade gestacional, ela já então vem com um fenótipo já mais um fenótipo que é um fenótipo já mais fácil para desenvolver alterações metabólicas. Se ela desenvolve um sobrepeso na infância, ela vai correr o risco de desenvolver síndrome de ovário policístico quando essa menina chegar na adolescência. E aí ela vai ter resistência insulínica, hiperatividade adrenal, hiperandrogenismo. E aí essa mãe, quando engravida, ela vai de novo, se ela gerar uma menina, vai entrar de novo nesse ciclo vicioso. E isso também acrescido de hábitos não saudáveis. E aí e aí eu fui pesquisar, falei assim, gente, mas será que é só o ambiente materno? Não. Eu fui atrás de um artigo que é do Jornal de Pediatria de 2017, que ele fala o seguinte, que a obesidade paterna também faz com que, através de mecanismos epigenéticos, existe associação de resistência insulínica e diabetes tipo 2 na criança, aumento do nível de cortisol no sangue do cordão umbilical, aumentando fatores de risco para doença cardiovascular e existindo uma associação entre gordura corporal dos pais e prevalência de obesidade nas filhas. Por quê? O que se sabe em modelos animais é que pais obesos condicionam com que se já venha na prole alterações de insulina, fazendo com que exista uma alteração em todo o metabolismo de gordura, no hipotálamo, no eixo reprodutivo, levando com que eu tenha disfunção mitocondrial através desse mecanismo tão importante que vem sendo estudado, que é o mecanismo epigenético. Para simplificar, o que também para mim é muito novo para explicar para vocês, os mecanismos epigenéticos fazem com que existam metilações do DNA, fazendo com que eu tenha expressão de proteínas que vão determinar com que o metabolismo funcione ou de forma mais benéfica ou de forma mais maléfica. Então eu posso ter um DNA que expresse proteínas para mais resistência insulínica ou menos resistência insulínica, a depender de o pai ser mais obeso ou menos obeso. Isso é carreado no esperma do pai. Quando eu tenho a fecundação, essa característica é transferida para o futuro
embrião para futura embrião, para a mulher, né? Então, futura embriã, vamos dizer assim, né? Então, essa característica toda vai fazer com que eu tenha, desde da vida intrauterina, uma característica de uma menina que já pode nascer com uma tendência de ter esse ovário policístico, tá? E aí, o que a gente olha? Eu vou apagar tudo aqui para ficar mais fácil. Quando a gente olha para o ciclo virtuoso, olha o que a gente vê, que com peso normal na infância, uma gestação saudável, um crescimento intrauterino normal, um peso intrauterino normal, também vão determinar com que a gente tenha menores riscos para fazer ovário policístico. E que uma dieta adequada, um estilo de vida ativo, você não ter hábitos tóxicos, isso também vai determinar. Então, quando cabe para mim, que eu sou médica, falar assim, será que tem necessidade de fazer tratamento medicamentoso? E o primeiro slide de uma revisão médica, a gente fala sobre, em nenhum momento nesse slide a gente falou sobre medicamento, isso me deixa muito feliz de entender que as modificações do hábito de vida, elas são muito mais importantes, elas são a base da pirâmide quando a gente fala em tratamento de ovário policístico, né? Não é bonito isso? Eu achei tão lindo. E mais ainda, quando a gente olha para esse gráfico, olha que interessante, a gente sabe que no ovário policístico, mulheres magras podem ter ovário policístico. Por quê? Porque existe uma anormalidade primária da secreção ovariana de excesso de andrógeno, mas que é claro que ela é amplificada com o ganho de peso, que são os fatores gatilho, ou seja, obesidade abdominal, resistência insulínica e a própria obesidade como um todo. Então, conforme a mulher vai se tornando progressivamente obesa, maior vai ser a amplificação desse processo do ovário policístico. E aí a gente vai ter todo um desequilíbrio fazendo hiperinsulinemia e hiperandrogenismo. E isso vai contribuir para o desbalanço do ovário policístico. O que a gente sabe do tratamento geral do ovário policístico é que o tratamento, ele é orientado por sintomas. A gente tem as recomendações do estilo de vida e alguns pacientes com sintomas leves podem não requerer tratamento. Nenhum medicamento, ele está aprovado especificamente para SOP. Os alvos do tratamento farmacológico, eles têm que considerar o excesso de andrógenos, a oligoanovulação e a resistência insulínica. Então, quando a gente trata o SOP, a gente sempre tem que pensar nesse tripé. Ou seja, eu estou tratando o sintoma do excesso de andrógeno, ou seja, eu estou tratando pelo, eu estou tratando alopecia, eu estou tratando acne, eu estou tratando oleosidade, mas eu estou tratando também uma paciente que não ovula e quer ter gestação, ela não ovula, ela não quer ter gestação, ou ela não quer ter gestação e ela tem resistência insulínica, ou ela quer ter gestação e ela tem resistência insulínica. Então, eu tenho que construir um quebra-cabeça para poder montar o tratamento específico para essa paciente. E o tratamento deve ser crônico, dinâmico, adaptado às circunstâncias mutáveis, às necessidades, às expectativas pessoais da paciente de forma individual. Então, uma coisa que é importante, antes de abordar o tratamento, eu tenho que saber o nível de resistência insulínica dessa paciente. Então, eu tenho que avaliar o risco cardíaco dela de forma individual, muitas vezes fazer os exames cardíacos. Geralmente são pacientes jovens, não vão necessitar exames cardíacos muito aprofundados, mas no mínimo eu tenho que saber o nível de resistência insulínica dessa paciente. Então, eu posso pedir o teste oral de tolerância à glicose, mas eu vou pedir, principalmente hoje em dia, a gente tem usado muito o cálculo do Roma-IR. Normalmente, os laboratórios aqui em São Paulo, a gente já pode pedir dosagem de glicose, glicemia, insulinemia, cálculo do Roma-IR, que já sai automaticamente. Mas, se o laboratório não calcula, a gente tem o site aqui embaixo, aqui. Esse é um dos sites, a gente tem vários, que faz o Roma-IR Calculator. E eu trouxe para vocês, porque muitas vezes o dado de insulina sozinho, ou de glicose sozinho, não conta muita coisa pra gente. A gente vai precisar do Roma-IR, porque o ponto de corte é 2,8. Acima de 2,8 eu tenho resistência
resistência insulínica, e abaixo de 2,8 eu tenho sensibilidade à insulina. Então, vocês veem, você pega uma insulina de 31. Gente, isso é muito, mas o quanto é muito? Se você pega uma insulina de 31 com uma glicose de 120, me deu um HOMA-IR de 9,2. Então, é muita resistência insulínica. É diferente, por exemplo, se eu pego uma insulina de 10 com uma glicemia de 90. É um HOMA-IR de 2,2. Então, ou seja, é uma paciente insulino-sensível. Então, se eu pego uma paciente que eu estou suspeitando de SOP, eu já fechei o diagnóstico pelos critérios de Rotterdam, ela tem oligonovulação e ela tem hiperandrogenismo, ou seja, tem sintomas clínicos de excesso de andrógeno, mas ela tem um HOMA-IR de 2,2, eu não vou me preocupar tanto com relação à resistência insulínica dela. Agora, se ela tem um HOMA-IR de 9,2, eu vou me preocupar muito mais com relação à resistência insulínica dela, tá? Então, faz parte da avaliação para a gente pensar no tratamento também. Outro aspecto que pouca gente presta atenção na SOP, eu acho que é essencial, e esse artigo ele levanta muito bem, é com relação à avaliação de humor dessas pacientes. Então, os distúrbios de humor, principalmente correlacionados com depressão, eles são extremamente prevalentes nas pacientes com SOP, e ele sugere a aplicação do questionário nessas pacientes. Foi difícil de achar o questionário online, mas eu trouxe para vocês algumas questões desse questionário, e eu acho que assim, talvez a gente não vá aplicar esse questionário na consulta para essas pacientes, daí talvez fique para os nossos colegas psicólogos, para os nossos colegas psiquiatras, mas eu acho que é interessante segurar algumas dessas questões para a gente fazer durante a consulta, para a gente ficar atento se eventualmente essa paciente esteja com algum distúrbio de humor, como por exemplo, será que essa paciente tem autoestima baixa? Será que essa paciente tem medo de estar com algum câncer? Será que ela está preocupada de ter síndrome do ovário policístico? Será que ela fica cansada de forma muito fácil? Será que ela tem preocupação com o crescimento de pelos de forma excessiva ou então com irregularidade menstrual, ou então com inchaço abdominal? Então, são algumas perguntas que eu trouxe para vocês, para a gente não esquecer de perguntar para elas e não esquecer para olhar esse aspecto emocional que é tão importante na síndrome do ovário policístico e que muitas vezes a gente acaba negligenciando, né? E que, na verdade, vai fazer toda a diferença quando a gente pensa no tratamento. Então, muitas vezes não é remédio, muitas vezes é acolher essa paciente e trazer para perto da gente. Com certeza, o resultado do tratamento vai ser muito melhor, né? Bom, como é que a gente organiza o tratamento? Vai depender da queixa dessa paciente. Então, vamos lá. Como vai ser o tratamento da paciente com SOP? Vai depender da queixa. Então, se ela tem só manifestações cutâneas, o tratamento vai ser com o nosso colega dermatologista. A gente vai buscar técnicas cosméticas com medicamentos tópicos ou orais, dependendo da gravidade das repercussões psicológicas. A gente vai pensar em tratar acne, se ela vai querer gestação ou não. Então, será que ela vai precisar usar isotretinoína ou não? Ah, mas vai depender se ela vai querer ficar grávida ou não. Tratamento da alopécia, a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente não vai precisar de um tratamento sistêmico se a minha paciente com SOP, ela só tiver manifestações cutâneas. Se ela tiver só oleosidade, se ela tiver só acne, se ela tiver uma alopécia leve. Então, isso vai ter que ser tudo avaliado durante a consulta. Então, o tratamento, ele vai depender da queixa da paciente. Então, por exemplo, com relação às manifestações de resistência insulínica e obesidade, as modificações do estilo de vida, elas devem ser recomendadas para todas as mulheres com SOP. E aí, eu tomo a liberdade de dizer que mesmo para aquelas mulheres com SOP que só tenham manifestações dermocutâneas, elas também devem ser orientadas a manter o peso dentro do normal. Por quê? Porque qualquer ganho de peso, e principalmente qualquer ganho de peso em região abdominal, a gente sabe que é deletério com relação ao perfil cardiometabólico, ou seja, ele pode piorar mesmo o padrão de produção de andrógenos em nível ovariano. Qualquer controle de peso e perda de peso, ele vai melhorar as características da SOP, e isso foi demonstrado na maior parte dos estudos. Houve uma melhora da composição corporal, do hiperandrogenismo e da resistência insulínica. E eu trago para vocês um estudo muito elegante, que é um estudo lá de 1995, que foi feito com 18 participantes. É um estudo muito pequenininho, mas é um estudo muito bonito de se ler. Quem
puder, baixa o artigo. E desse estudo, 5 participantes desistiram. E aí elas foram usadas como grupo controle dessas 13 pacientes que permaneceram no estudo. Foram então acompanhadas por 6 meses com dieta e modificações de hábito de vida. Não foi falado qual dieta essas pacientes seguiram, mas eu acredito que tenha sido só reeducação alimentar, não foi falado qual dieta específica no estudo. Bom, o que a gente viu? Olha os IMCs. A gente tinha pacientes aqui todas com IMC na média, olha só tinha uma com IMC com IMC de 33, a maioria pacientes com obesidade já grau 3 até o IMC de 42, tinha uma aqui com IMC de 54, eram pacientes já com obesidade grau 2 e 3, a gente só tinha paciente aqui com obesidade mais avançada, né? E aí, o que a gente pode observar? Que a partir do momento que essas pacientes começaram a ter perda de peso, os ciclos ovulatórios começaram a acontecer e o número de gestações também. Então, o que a gente pode entender é que sim, os sintomas de síndrome de ovário policístico, eles melhoram e muito com a perda de peso. Então, a gente muitas vezes não vai precisar de medicação para que essas pacientes melhorem os sinais, sintomas de síndrome de ovário policístico. Esse estudo é extremamente bonito. Quem puder baixar, eu super recomendo. Bom, com relação ao uso da metformina, o que esse artigo aqui da Nature ele conta pra gente? Que ela tem efeitos semelhantes às intervenções no estilo de vida em termos de diminuição do peso corporal, mas seus efeitos nas concentrações de andrógenos, eles são superiores. A combinação da modificação do estilo de vida e metformina, ela reduz mais ainda o IMC e principalmente está associada com uma maior redução do tecido adiposo subcutâneo. Atualmente, a gente indica que a metformina deve ser usada principalmente em pacientes com anormalidades documentadas na tolerância à glicose. É por isso que, mais uma vez, eu reforço que a gente tem que ter ou a curva glicêmica ou o Roma-IR para poder indicar o uso de metformina nessas pacientes. Além disso, o que a gente sabe é que, quando for necessário medicamentos para perda de peso, sim, apesar da gente confiar de que dieta e atividade física para essas pacientes vão poder ajudar e muito o controle da síndrome do ovário policístico, em alguns casos essas pacientes vão precisar de um suporte para que elas consigam fazer com que a dieta e atividade física façam a parte da dieta e da atividade física, então a medicação ela vai entrar como um suporte, e isso precisa ser acompanhado tudo em conjunto com uma equipe multidisciplinar, e em alguns casos a gente vai precisar sim de cirurgia bariátrica, principalmente quando a gente fala em pacientes grandes obesas, e a gente também tem estudos suportando essa questão da indicação da cirurgia bariátrica em algumas pacientes com síndrome de ovário policístico. Claro que isso tem que ser discutido de forma individual, tá? Com relação aos ciclos anovulatórios, o que a gente tem que fazer a pergunta? Se a paciente quer fertilidade imediata ou se a paciente ela não quer fertilidade imediata, se ela quer ser mamãe agora ou não. Se ela deseja fertilidade imediata, primeira coisa, abordar a fertilidade também do parceiro. Ele precisa fazer um espermograma, a mulher precisa ver se ela precisa fazer de fato uma esterossalpingografia, então a gente precisa fazer uma avaliação da fertilidade da mulher como um todo. E a ovulação precisa ser avaliada de forma cuidadosa. Se a ovulação estiver ausente, o que se recomenda é a indução da ovulação, ou com citrato de clomifeno ou com letrozol. A gente sabe, por exemplo, que o citrato de clomifeno, ele é um SERM, ou seja, ele é um inibidor seletivo central da ligação do estrogênio em nível hipofisário, e com isso ele vai fazer com que a pulsatilidade do LH se restaure em nível central, e com isso vai fazer uma indução dessa ovulação através do aumento da pulsatilidade desse LH, e aí essa paciente vai ter o estímulo ovulatório. E
você pode fazer o uso da metformina para, inclusive, reduzir o risco de síndrome de hiperestimulação ovariana secundária à estimulação com as gonadotrofinas exógenas, que são usadas de rotina quando a gente faz processos, por exemplo, de fertilização in vitro ou de indução de ovulação, quando a gente está nesse processo de indução de fertilidade. Certo? Esses casos, normalmente, a gente indica para médicos ginecologistas que são especialistas em fertilidade quando necessário, tá ok? E quando a gente não deseja fertilidade? Então, a primeira coisa que a gente preocupa é quando essas pacientes, elas têm ciclos tão anovulatórios que elas acabam fazendo ciclos de menstruação menos de 4 vezes por ano. Qual que é a grande preocupação? Prevenir a hiperplasia endometrial. Aqui vocês podem ver quando a linha do endométrio, ela fica aqui ó, a linha do endométrio. Ela fica tão larga, esse endométrio fica tão larguinho, que ele pode fazer com que aumente-se o risco de desenvolvimento de atipias desse endométrio. Então, quando a mulher não deseja fertilidade, o uso de pílulas anticoncepcionais para proteção do endométrio pode ser considerado. Ou então, a administração de progesterona de forma cíclica ou contínua, ou o uso do DIU com liberação de levonorgestrel. Mas isso é um papo para nossa próxima aula, em que eu vou destrinchar um pouco melhor o uso do anticoncepcional, os prós e os contras na síndrome do ovário policístico. Então, vocês segurem essa ideia e a gente vai conversar bem melhor e bem destrinchado na nossa próxima aula. Afinal, eu tenho que usar ou não tenho que usar anticoncepcional na síndrome de ovário policístico? Gente, foi um prazer participar dessas aulas com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos então comigo para a nossa terceira aula, que é anticoncepcional e ovário policístico, prós e contras.